Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é continuação direta dos vídeos que eu estou fazendo sobre o episcopado, os 5 dons que Deus colocou para a igreja. E eu quero acrescentar informações sobre o vídeo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, nem comece a assistir esse, porque você não vai entender, tá bom? O raciocínio. E eu falava no vídeo anterior e explicava a sequência daqueles 5 ministérios que Deus estabeleceu, que é primeiramente apóstolos, profetas, depois evangelistas, pastores e mestres. 5, e existe um porquê dessa sequência. Essa sequência foi manifestada na vida da igreja, no nascimento da igreja, lá em Atos dos Apóstolos. E depois eu expliquei que ela tem que ser replicada nos nossos dias de hoje. Mas na verdade, antes de ser replicada, ela tem que ser de todo restaurada. O entendimento, como que se pratica isso na vida da igreja, como que se constitui, como que faz a imposição de mãos, o dano que isso vai causar na igreja se isso não for feito de maneira correta. Então tem que ser resgatado esse testemunho do Senhor para que Ele restaure todas as coisas. Lá em Atos 3, a partir do verso 19, Pedro diz que o Senhor Jesus ascendeu aos céus e ali o céu está retendo ele até o tempo da restauração de todas as coisas. E é claro que se você meditar no texto, você vai entender que a restauração de todas as coisas, quem começa a fazer ela é a igreja. Então tem coisas que a igreja restaura, depois ela perde esse testemunho em determinadas épocas, aí Deus levanta outras pessoas para restaurarem, e quem vai completar toda a obra da restauração é Cristo na sua segunda vinda. E aí, com a igreja e os corpos glorificados, ainda o processo de restauração de todas as coisas vai ter que ser aplicada no milênio, porque vai ter que restaurar nações, lugares assolados, ensinar a palavra de Deus para todas as nações restantes. Então a restauração continua. Mas o que eu quero que vocês entendam é que não é só Cristo na sua vinda que começa o ministério de restaurar, mas sim que a igreja já começa a restaurar isso. Então nós temos que resgatar esse testemunho, certo? E eu falava que aquele episcopado, que é o cargo de supervisor geral da igreja, o nível mais alto mesmo, que é um bispo, é um presbítero, e que bispo e presbítero é a mesma coisa, eles vão supervisionar tudo, toda a liderança da igreja. Eles têm que ser aptos para isso. Fora isso, todos os outros requisitos que são ali os frutos do Espírito Santo manifestos nesses supervisores, superintendentes, e que eles têm que ser irrepreensíveis. Mas se você olhar para os textos onde Deus fala dos requisitos, você vai ver que Deus ali, ele exige muitas características desse episcopado. Só que você vai perceber que, em algum ponto, a mesma exigência que ele fez para um bispo, para um episcopos, ele fez também para um diácono. E aí você fica confuso, né, no início, né? Como que pode estar exigindo a mesma coisa para cargos tão diferentes? Na verdade, diácono não é um cargo, não é algo que está ali abaixo daqueles 5 ministérios de Efésios 4. Diácono é ministério. Eu sou um diácono já. Você, se faz alguma coisa para a obra de Deus, é um diácono. Diácono é ministro. A palavra é grega, diáconos, e às vezes ela é transliterada na nossa Bíblia e às vezes ela é traduzida. E aí, se você estuda a fundo essa questão, você vai ver que a nossa Bíblia, embora é a palavra de Deus e é suficiente para salvar na instrução geral, ela Deus permitiu que homens colocassem a mão ali e colocassem as suas tendenciosidades. Não posso explicar aqui agora, mas o calvinismo meteu a mão em algumas traduções para facilitar para o lado deles. Aquelas pessoas que são contrárias à lei meteram a mão em algumas traduções. E também essa questão de traduzir presbítero, transliterar presbítero num ponto e traduzir em outro, transliterar diácono em um ponto e traduzir em outro,
transliterar a palavra anomos, que é contra a lei, transliterar não traduzir ela corretamente e mudar ela por uma outra palavra que não tem o mesmo peso, isso vai mudando de pouco a pouco, isso vai mudando o conceito do Senhor e os conselhos do Senhor. E nessa parte de diácono acontece a mesma coisa. Porque Deus também saberia que hoje todos nós teríamos um aplicativo, My Bible, um aplicativo de Bíblia, e nós poderíamos fazer a nossa pesquisa sem ter que estudar o grego. É claro que se estudar, a sua pesquisa fica mais profunda. E também o hebraico, mesma coisa eu falo do hebraico. Quando você vai pesquisar a palavra diácono, você vai ver que às vezes está traduzido como ministro, servos. Mas e aí? Pelo português ela não tem relação nenhuma, né? E aí você vê que Jesus, ele é um diácono, Paulo, ele é diácono, Pedro é chamado de diácono, pessoas abaixo de Paulo e de Pedro são chamadas de diáconos, mas Paulo tem o episcopado, Pedro também, mas são diáconos, são ministros. Tem um determinado ponto ali que Paulo fala quem que é Paulo e quem que é Apolo. Ali ele poderia falar quem que é Pedro também, porque as pessoas estavam escolhendo quem eram os seus ministros, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E outros, querendo ser mais espirituais, falavam, eu sou de Cristo. Paulo repreendeu todos esses 4 grupos. E aí ele falou, quem que é Paulo e quem que é Apolo? São servos do Senhor Jesus. E aí ele falou que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas ele fala, todos nós somos servos. Em outras traduções está ministros. E no grego está diáconos. Entendeu? Então, diácono é isso. Entende? Ou seja, todos nós somos ministros da nova aliança. Paulo não falou isso em um determinado ponto em Coríntios? Se eu lembrar de colocar os textos para vocês, ou se vocês me lembrarem, eu vou colocar os textos para vocês, para adiantar. Aí eu procuro o capítulo, o versículo e coloco no comentário fixo. Aliás, é sempre bom você ler o meu comentário fixo, que ali eu coloco acréscimos, instruções, dicas. Então, se eu não colocar, me lembra. Aí eu vou e atualizo o comentário. Então Paulo fala, quem que é um, quem que é outro? São diáconos do Senhor. Entendeu? Agora vamos dar uma analisada rápida na palavra presbíteros. Todos nós somos diáconos de uma nova aliança, é isso que está escrito no grego. Todos nós, não importa se a pessoa é pastor ou não, se a pessoa tem esse dom ou não, se a pessoa tem o dom de evangelista ou não, se a pessoa tem o dom de mestre ou não, todos nós somos diáconos, de uma maneira ou de outra. E aí tem o episcopado, que aqui você pode conquistar isso aqui na terra, mas você precisa ser irrepreensível, você precisa passar por todas as categorias ali, ter uma bagagem de vida, uma experiência desenvolvida, ser realmente um fruto amadurecido, ter os dons do Espírito, os frutos do Espírito, ser uma pessoa amadurecida, e isso só vem com o tempo, com a velhice. Por isso que todo bispo que executa o episcopado, que é o cargo máximo, que é o supervisor geral de todos os outros dons e de todos os outros pastores, de toda a igreja local ali, depende de como a pessoa vai querer entender isso, né? Para você chegar nisso, você precisa ser ancião. É necessário isso e todas as outras coisas, né? Que Paulo colocou ali como requisito para o episcopado. Só que a maioria não vai conseguir isso. A maioria não vai aspirar isso. Não vai aspirar isso aqui na terra. Mas a pessoa, mesmo assim, ela foi comprada com o sangue do Senhor Jesus. Olha que coisa linda o que você vai ouvir agora. E que vai te motivar a fazer muito mais do que você faz, ou se você não faz nada, vai te motivar a fazer alguma coisa. Todos nós fomos comprados com o sangue do Senhor Jesus. Vamos olhar para Atos 20, de maneira bem resumida mesmo. Em Atos 20, é ali que você entende de maneira mais clara. Eu estou vindo aqui na frente do espelho, irmãos, para ver se está gravando, porque quando o tempo está quente assim, eu estou suando já. O celular esquenta e para de gravar. Aí eu perco o material. Mas vamos lá. Em Atos 20, é um dos textos mais claros onde você vai entender que
presbítero é bispo. E eles são os líderes da igreja. O apóstolo Paulo iria se afastar da igreja ali. Ele iria... esqueci agora. Ele chamou de Mileto e mandou reunir todos os presbíteros. Ou seja, todos os mais responsáveis. Os que ensinavam, os que ministravam a palavra. É uma reunião de uma assembleia. E chamou os principais. E ali naquela reunião ele começa a dar grandes instruções. A profetizar, a falar que no meio deles iriam penetrar lobos vorazes, que não iriam ter pena do rebanho. E lembra, Paulo é Benjamim. Benjamim e lobo tem tudo a ver. Só que Paulo era um lobo que penetrava entre os ímpios, entre os falsos mestres. Entendeu? Ele era um lobo do bem. Mas Paulo fala que iria penetrar lobos do mal. Não iria ter pena do rebanho. E dentre eles mesmo iriam se levantar pessoas assim. Que iria atrair o rebanho após si. Ou seja, Paulo falou aquilo baseado nos profetas. E ele dá um destaque ali em Ezequiel. Que ele se coloca como um atalaia que tocou a trombeta. Avisando que vai vir o mal. E como que nós sabemos disso? Porque Paulo fala, veja que eu sempre estive no meio de vocês, fui de casa em casa pregando a palavra, nunca deixei de anunciar para vocês todo o conselho de Deus, então eu estou livre do sangue de vocês. É a mesma coisa que Deus falou para Ezequiel. Deus falou para Ezequiel, eu te constituí como um atalaia. Então um atalaia toca trombeta, né? E Deus relacionou mesmo a voz de Ezequiel como um toque de trombeta. E Deus disse, se você não anunciar o meu conselho, e vendo o mal não anunciar, e aí uma vida for pega dentre o povo, cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Mas eu vou cobrar de você. Agora, se você anunciar e o povo se arrepender, se preparar, tá certo? Mas se você anunciar, tocar a trombeta e o povo não se arrepender, não se preparar, não se dar por avisado, e vier alguém e tirar a vida do povo, essa pessoa vai morrer pelo seu próprio pecado, mas você está livre do sangue. Paulo aplicou isso nele. Então, o que ele falou ali, ele está iluminado principalmente no profeta Ezequiel. Certo? E pelos outros profetas nós sabemos que Paulo sabia o que haveria de acontecer. Então ali ele manifestou, profetizou. E o bonito dessa história é que ele fala, olha, todos vocês presbíteros, e ele trata eles como bispo, ou seja, eram pessoas que tinham alcançado o episcopado na igreja. Paulo fala, veja que Deus colocou vocês para pastorearem a igreja de Cristo. Lindo, né? E ele fala, a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Olha que lindo. Ali tinha Paulo, o supervisor geral de todos os supervisores. Paulo era bispo. Tinha o episcopado, só que ele era o episcopado máximo, supervisor geral de todos os outros supervisores. E acima de Paulo, Cristo, o supervisor geral de toda a igreja. E acima de Cristo, o Pai. Então, e ele falou que eles tinham que pastorear a igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue. Agora eu pergunto, toda a igreja que foi comprada com sangue vai chegar ao episcopado? Aqui na terra não. Mas o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele vai dar o episcopado para todos aqueles que inclinarem o seu coração para o seu reino e fazerem alguma coisa, até para a mulher. E quando eu falo até para a mulher, não é machismo, não é rebaixando a mulher. Deus colocou a mulher no seu devido lugar e deu as suas devidas obras para as mulheres. Mas até para a mulher, porque mulher não pode ser pastora, não pode pregar a palavra sem ter o título de pastora, não tem o título de pastora. Então, por isso eu posso pregar. Negativo, a mulher não pode ter episcopado, não pode liderar. A mulher, sabe quais são as funções para a mulher? É o que Paulo escreveu para Tito e para Timóteo. Que elas devem ensinar as mulheres, as mais velhas, ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, amar os seus maridos, ensinar os seus filhos. Olha aí, que trabalho, que ministério lindo. Esse é o trabalho, o dever das mulheres, não nas igrejas. Elas podem auxiliar os seus maridos nas igrejas, mas não tendo a palavra, não ministrando a palavra.
Isso é vital. E se não obedecer é fatal. Então, coisa linda é isso, porque até para as mulheres, agora eu contextualizei o que eu quis dizer, senão vão torcer o que eu estou falando. Tá cheio de feminista. O feminismo aí tá grande. Tem até homens feministas. Ao invés de ter homens machistas, quer dizer, não é bom isso também, mas agora os homens são feministas. Viva as mulheres! As mulheres são a nossa cabeça. Sem ela nós estávamos perdidos. Bunda mole. Então, quando eu falei bunda mole, eu lembrei de mim mesmo no passado, viu? Porque eu também já fui desses daí também. Graças a Deus, Deus me libertou e me instruiu. E aí, até as mulheres vão receber o episcopado. Sabe qual é a prova disso? Vou provar para vocês. A palavra episcopado é supervisor geral. E o episcopado tem que ser presbítero, ancião. E a palavra presbíteros do grego é um ancião. Lá na Nova Jerusalém, você vai ver que tem 24 anciãos. No grego está escrito 24 presbíteros. Eu vou explicar aqui a coisa mais simples para você entender. O que eles têm nas mãos? Primeiro, eles estão rodeando o trono de Deus. São as criações de Deus que estão mais perto do Senhor. Eles estão rodeando o trono de Deus. Eles têm harpas nas mãos e incenso. A harpa é música. Incenso são as orações dos santos. Eles presidem sobre nós. E é um reflexo de nós. E eles não presidem somente sobre nós. Os anjos oram. Os anjos precisam aprender. Os anjos precisam de liderança. O Senhor Jesus falou: Pai, na oração que convém orar, Pai, seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Entendeu? Então aquilo é um reflexo do que há de ser. É um reflexo da igreja. Eles existem, mas Deus vai fazer a igreja naquele modelo. Eles têm nas suas mãos taças de ouro com as nossas orações. Eles ministram isso para Deus com louvores. Isso é o que nós vamos fazer quando chegar o tempo da glorificação dos nossos corpos e tivermos coroa de ouro, assim como eles têm. Eles se prostram diante do Senhor e colocam a coroa diante do Senhor, para dizer que tudo vem dele, para dizer só o Senhor é rei. Embora ele vai fazer de nós reis e sacerdotes, é para mostrar só o Senhor é rei, numa reverência total e profunda. Embora nós sejamos reis, eles entregam as suas coroas para o Senhor. E nós vamos fazer o que eles fazem no milênio para as nações. Isso não é profundo? Isso é lindo. E por que 24? Deus já está dando uma mensagem para a gente. É uma referência a 12 tribos e a 12 apóstolos. O Senhor escolheu primeiramente 12 tribos. E é através das tribos que o Senhor manifesta a entrada dos gentios no reino dele. Vocês conhecem, eu vou resumir tudo aqui em uma frase: as duas casas de Israel. Pronto, para não ficar falando muito. Então é pelas tribos que nós temos entrada no reino. Pode ver que a Nova Jerusalém tem 12 portas e nela escrito o nome das 12 tribos de Israel. Não tem porta para calvinismo, não tem porta para adventismo, não tem porta para a Igreja Católica Romana, não tem porta para a Igreja Presbiteriana, que conhece bem melhor do que qualquer outra igreja o ministério de presbitério. Infelizmente, eles são afetados pelo calvinismo, por João Calvino e por Charles Spurgeon, a quem eles sempre ficam reverenciando em suas pregações, infelizmente. Não tem entrada para nada disso. Tem entrada para as 12 tribos de Israel. Você vai entrar por uma daquelas portas. Essa é a restauração do reino de Deus, do tabernáculo caído de Davi. Por isso que naquele contexto mesmo, em Apocalipse 22, o Senhor, após ter mostrado toda a Nova Jerusalém restaurada, o Senhor Jesus fala: eu sou a raiz e a geração de Davi. O que aconteceu com a raiz de Davi e na geração de Davi? Na geração de Davi, o Senhor conquistou, derrubou todos os inimigos
debaixo dos pés de Davi. Está escrito isso. 1 Reis 5. E depois deu o ministério da casa para Salomão edificar, e as leis da casa que Davi recebeu do céu, do próprio Senhor, Davi recebeu e deu para Salomão praticar ali no reino dele. Aí você vai ver que Deus mandou separar 24 homens para 12 turnos de músicos. Ao todo dá 288, 144 duas vezes. E depois 12 turnos de 24 mil homens. Irmãos, é uma coisa linda. Daí você entende tudo a visão do Apocalipse. Está no livro de Reis, no livro de Crônicas. E só houve um momento nessa terra, um momento em que Jerusalém reinou com paz e segurança, na vontade do Senhor. E reinou sobre todas as nações, foi rainha da terra. Foi ali como é que fala? O exemplo de formosura, de perfeição, como está lá em Lamentações. Foi chamada de Cidade Santa e de muitos outros nomes. Não havia guerra entre nações, não havia reino contra reino, nação contra nação. Todos estavam debaixo de Jerusalém, e não somente isso, todos admiravam o rei Salomão e iam até lá para ouvir a sabedoria de Salomão, que era a sabedoria de Cristo. Por isso é a figura do milênio. Tive que fazer mais um corte porque o celular desligou de novo. Agora o sol abaixou, acho que ele não vai desligar mais. Mas também eu estava para terminar o raciocínio. O que eu estava falando é que todos habitavam em paz e segurança, que é uma réplica para o milênio. E aí quando você vai querer olhar o milênio, você olha as coisas do Apocalipse. E aquela visão que o Senhor está apresentando em Apocalipse 4, 5, ela é uma profecia para o milênio. Tem vários sentidos para você enxergar isso. Então, todos nós vamos ser presbíteros, reis e sacerdotes. Só que uns vão ser mais, em categorias mais elevadas, e outros menos. Uns vão presidir sobre outros sacerdotes, vai ter sacerdotes presidindo sobre sacerdotes, pessoas que não vão poder governar alguns aspectos de algumas nações, não vão poder governar muitas nações, mas vão ser reis e sacerdotes do Senhor, porque são corpo de Cristo. Ainda que aqui na terra nunca exerceu o episcopado, mas aqueles que exerceram e fizeram corretamente, obviamente, acredito eu, eles vão ter cargos mais elevados. O apóstolo Paulo não era um rei e sacerdote? Rei não, né? Ele não era um sacerdote aqui na terra, comprado pelo sangue do Senhor Jesus? E ele, como um episcopos, como um bispo, presbítero, ele não mandou chamar todos os outros que também foram comprados com o sangue do Senhor? E esses outros não estavam cuidando da igreja de Cristo que foi comprada com o sangue do Senhor? Todos não serão reis e sacerdotes se permanecerem fiéis ao Senhor? Todos serão, mas o apóstolo Paulo na terra, ele não era o episcopos geral de todos os outros? Na glorificação, isso vai ser a mesma coisa. Ninguém ali alcançou um cargo maior que o apóstolo Paulo. Na glorificação, ninguém vai alcançar um cargo maior do que ele. Entende? Por mais que você explique as cartas dele, se esforce, entenda o raciocínio, faça com que as pessoas entendam de fato o que ele quis dizer e acabe fazendo com que as pessoas acreditem, entendam a mente dele, ou seja, o trabalho dele acaba sendo mais valorizado, claro que o apóstolo Paulo vai ter uma admiração por você ter explicado as cartas dele corretamente, assim como ele vai poder te repreender e tirar galardão teu, se você fez isso de maneira incorreta, porém alcançou a salvação em Jesus. Tem pessoas que não entendem isso, mas os apóstolos, eles vão governar sobre a igreja, ainda que todos nós somos igreja. Tem que entender melhor, irmãos, essa organização do Senhor. O Senhor Jesus disse que na vinda dele, os apóstolos teriam 12 tronos, e eles julgariam as 12 tribos de Israel. O que você acha que é isso? Você que conhece as duas casas de Israel. Você não pode ler um texto desse e achar que o Senhor Jesus está dizendo que os apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel lá do passado. Não faz sentido. Eles são apóstolos da nova aliança.
Ainda que eles possam julgar pessoas do passado, eles vão presidir sobre pessoas do futuro. Pessoas que usaram as suas cartas. Irmãos, é um governo, e antes desse governo ser estabelecido, vai passar por um tribunal. Todos nós estaremos diante de Cristo, mas Cristo vai ter ali os seus principais, os seus primeiros, para julgar os outros. Você acha, quem é que vai pedir conta para mim das explicações que eu dei das cartas dos apóstolos? Deus vai falar todos os calvinistas aqui na minha frente. Todos os adventistas, aqueles que alcançaram a salvação do Senhor, aqui na minha frente. Todos os tais, aqui na minha frente. Vamos lá. Quem mandou você falar isso usar a minha carta para falar isso? Não, mas a Ellen White explicou e usou o seu texto. A Ellen White vai ter que dar conta. Juízo investigativo? Aonde eu falei disso em alguma carta? E o Senhor Jesus vai ser o administrador geral. Ele que vai estar julgando todas essas coisas. Mas é um tribunal de Cristo. É diferente do grande trono branco. No tribunal de Cristo, todos os salvos comparecerão ali, mas para receber não só o bem, mas também o mal que fez pelas suas obras. O mal são repreensões. É assim que eu entendo. Eu não entendo que no tribunal de Cristo vai ter condenação, porque os que serão condenados não podem ressuscitar na primeira ressurreição. Não segundo os textos bíblicos. Então, para o tribunal de Cristo é galardoar. Só que não é só galardoar, é também tirar galardão de quem não merece. E tem mais, no tribunal de Cristo haverá condenação sim, mas não a condenação de igreja, não a condenação de quem ressuscitou para receber um julgamento. Ali haverá a condenação da besta e dos falsos profetas. Vai haver tudo ali no tribunal de Cristo. E lá no grande trono branco, um outro momento, um outro aspecto. Vai ter julgamento, vai ter não só condenação, mas também absolvição. Então você vê que esse é um assunto rico que se correlaciona com todos os outros pontos da Bíblia. O importante é você compreender que Deus ainda vai dar a chance para quem nunca alcançou o presbitério aqui na terra, alcançar o presbitério celestial. E você vai ter que se contentar. Aliás, ninguém vai reclamar de nada. Ninguém. Porque presta atenção nisso. Ainda que as promessas do Senhor se limitassem ao que Ele prometeu para as nações, irmãos, isso seria uma maravilha. Isso seria glorioso. Ainda que se limitasse, restringisse a isso. Você vai ter o corpo glorificado, mas vai viver muito tempo, mas vai estar sujeito à morte ainda. Se você pecar, mesmo assim, irmãos, seria uma maravilha. Viver muito mais do que nós vivemos, com muito mais saúde, com muito mais força, num reino onde Cristo estará presente, num reino onde não haverá ladrões, políticos ladrões, não haverá adultério. Se houver, vai morrer, porque ainda vai existir o pecado. Não, nós poderemos brincar com os animais, os nossos filhos, considerando que a promessa de Deus fosse restringida a só o que Ele prometeu para as nações, os nossos filhos brincando com animais, o sol tendo uma glória muito mais elevada e a lua também, como eu já falei em vídeos antigos. Imagine, olha hoje o mundo, quem quer morrer? Ninguém quer morrer, só quer morrer quem está em depressão, só quer que tudo acabe logo e Jesus venha e acabe logo quem é egoísta, quem não conhece os tempos. Tem pessoas que o Senhor quer salvar ainda e tem pessoas que, não entendendo isso, acha que Jesus podia vir agora mesmo. Ah, que se dane meus familiares, meus irmãos, ninguém quer saber de Jesus, eu quero logo a glória. Isso é pessoa egoísta, sem entendimento. Tem pessoas que escrevem isso no comentário achando isso lindo. E às vezes eu dou um coraçãozinho ainda. Claro que não, irmãos, nós temos que pensar mais. Então, nesse mundo aqui, perverso, todo tecnológico, todo cheio de todo tipo de perversidade, ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Imagine se as nações praticassem somente 2 mandamentos do Senhor. Imagine se elas não matassem e não adulterassem. Ainda existir falsos deuses, idolatria, roubo, mas
não poderia nem matar e nem adulterar. Se fizesse, morreria na hora. Fosse assim um castigo imediato do céu. Esse mundo seria quase um paraíso, só com 2 mandamentos sendo observados, e ainda nessa terra do jeito que ela é. Agora imagine 3 mandamentos do Senhor sendo cumpridos. Só 3. É proibido matar, roubar e adulterar. Quem fizer morre na hora. E o evangelho estaria sendo pregado. Vamos considerar esse exemplo que não é possível acontecer, mas só para vocês entenderem o peso do que eu quero dizer. O valor da mensagem. É proibido matar, roubar e adulterar. Quem fizer morre na hora. O evangelho estaria sendo pregado, as pessoas ainda estariam idolatrando, dando falso testemunho, mas se alguma outra atitude resultasse em assassinato, em roubo, em adultério, morre na hora. É muito severo. Mas sem lei o mundo vira um caos. E se fosse assim, o mundo seria um pré-paraíso. Você não seria roubado. Os políticos não iriam roubar, porque se eles soubessem que se eles roubassem morrem na hora, eles não fariam. Sua esposa não iria adulterar e nem você iria trair a sua esposa. Mas qual foi o outro mandamento? Matar. Você não seria assassinado. Se fosse, saiba que na hora Deus iria tirar a vida de quem tirou a tua vida. Sabendo que Deus também, se você agrada a Ele é poderoso para te proteger. Então só 3 mandamentos sendo observados aqui nessa terra, essa terra seria um paraíso. Imagine num mundo onde todos os 10 mandamentos serão observados e cumpridos. O que eu quero dizer com isso? Você entende o que eu quero dizer com isso? A conexão que isso tem, a correlação de uma coisa com a outra? Que se ainda que a promessa do Senhor fosse restringida ao que Ele prometeu para as nações, nós seríamos gratos. Ainda mais, muito mais, a promessa que Ele fez para nós de ainda podermos alcançar o céu. Os reis e sacerdotes reinarão sobre a terra, mas eles terão alcance ao céu. Nós podemos ver o céu, entrar no céu, mas reinaremos sobre a terra. Isso é muito glorioso. E pessoas que nunca puderam desenvolver o episcopado, o presbitério, sendo presbítero celestial, em baixo nível. Irmãos, é muita graça, muita misericórdia. E a eternidade seria pouco para agradecer. Em vista disso, o apóstolo Paulo fala que as tribulações que ele sofria naquele momento, que eram muitas, apedrejamento por pregar o evangelho, fome, morte, perseguição e tudo aquilo, não se compara à glória que haveria de se manifestar nos santos. Não é lindo isso? Uma outra hora eu falo com isso com mais propriedade, mas eu acho isso muito bonito. Então aqui está a mensagem. Eu acrescentei coisas sobre o assunto dos 5 dons, do episcopado, do presbitério, e esse daqui foi o último vídeo que eu gravei sobre o assunto. Eu queria que você desse uma olhadinha na playlist, no comentário fixo, ali eu dou a instrução, encaminho vocês para uma sequência melhor dos estudos, tá bom? Vou continuar falando sobre isso, mas agora eu pretendo ler textos, eu pretendo provar tudo isso que eu estou falando. Mas você tem o My Bible, não tem? Você tem. Se você não tiver, busca aí, é de graça. Tem outros aplicativos que são pagos. Eu uso um pago que eu comprei lá no Japão, até hoje eu uso, e é para mim o mais fácil de usar, o menos complicado e o que me atende. Então eu tenho ele até hoje, que é o Olive Tree. Ele é pago, mas para mim atende muito bem. O My Bible apesar de ser de graça e ter muito mais recurso, eu acho muito mais difícil de você se localizar nele aí. Então, o que eu tenho, que eu acho suficiente, eu faço a pesquisa nele. Então pode fazer aí a pesquisa se você tem. Vai lá na palavra diácono e vai fundo. Pega a palavra presbítero e vai nela. Eu acho que as principais palavras é essa: presbítero, diácono. Evangelista não vai encontrar muita coisa, pastor também não. Mas quando você procurar a palavra diáconos e presbíteros, você vai se encontrar com todas os outros dons. E aí você vai desenvolver um pensamento semelhante a esse que eu passei para vocês.
E aí você entende, você pode chegar numa igreja e olhar, olha, observa. Não foi Deus que constituiu essa obra. Deus não está nesse meio. Não é só por isso não. Quais são as outras provas? Não ensina as duas casas de Israel. Separa a igreja de gentil, igreja pré-tribulacionista, ou prega o calvinismo. Não tem nenhuma manifestação de nada. O pastor é o bambambam da área. Deve ser também um soberbo. Nunca vai se submeter às escrituras ainda que um mestre dotado de sabedoria para ensinar, ensine, ele vai reprovar. Faz de dízimo dinheiro. Deus não está nessa obra. O que ele tem ali é misericórdia das ovelhas que estão entrando ali e achando que vão encontrar o Senhor. Então o Senhor, ele pode se direcionar de alguma maneira. O Senhor me chamou dentro da igreja católica, irmãos, para começar. Depois ele me chamou de uma maneira mais profunda dentro da igreja evangélica. Eu ouvi um som de trombeta dentro da igreja evangélica. Eu tive 3 experiências incríveis com o Senhor. A maior delas foi o som de trombeta que eu ouvi. E eu estava tocando música quando eu ouvi o som de trombeta. Depois disso minha vida mudou. E aí eu posso contar isso para vocês também. Eu acho que eu fiquei a fim de contar algumas experiências minhas em relação a isso e em relação a alguns sonhos que o Senhor me deu. E aí eu não falei tudo isso até hoje nessa sequência. Abelha maldita, quase picou minha mão. Eu não falei isso daí, tudo isso daí alinhado numa certa sequência, porque senão poderia dar a aparência que eu estou querendo me engrandecer. Não, mas hoje eu sei passar a mensagem, vocês vão entender que não é para se engrandecer coisa nenhuma, é para transmitir a minha experiência. A grande misericórdia que Deus manifestou na minha vida e a experiência que eu tive com Ele. E algumas coisas estão se cumprindo. Tá bom? Então, embora eu tenha falado muitas coisas, o assunto principal foi esse. Deus vai te dar o presbitério. Você sendo homem, sendo mulher, Ele vai te dar o presbitério. Mas precisa aprender a palavra dEle, cumprir a palavra dEle, temer o nome dEle, e tentar fazer alguma coisa que frutifique, que manifeste luz no reino do Senhor. Tá bom? Então é isso. Deus abençoe, fiquem todos na paz. Até os próximos estudos.